Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Pedro começou a sua carta reavivando o ânimo dos leitores ao relembrar de tudo o que Cristo tem concedido aos cristãos, como a esperança, a herança, a segurança, a fé e o próprio Evangelho. E Pedro diz que agora é hora de se preparar para enfrentar a jornada que vai ser desgastante. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, ele escreveu: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Cingir o entendimento. O ato de cingir significa literalmente passar um cinto pela cintura, de modo a ajustar a roupa ao corpo, o que facilitava os movimentos. Então, por exemplo, quando um viajante estava prestes a começar uma viagem, ou quando um trabalhador estava para começar o seu trabalho, eles se cingiam para a sua tarefa. Uma expressão parecida que nós usamos hoje é de arregaçar a manga, o que traz a ilustração de alguém que está se preparando para um serviço. Então Pedro traz essa expressão para mostrar que nós precisamos cingir o nosso pensamento. Isto é, preparar a nossa mentalidade para enfrentarmos a nossa peregrinação neste mundo hostil em que nós estamos. Para isso, Pedro diz que primeiramente deveríamos ser sóbrios. Lemos isso no versículo 13. Em Cristo, nós conhecemos a verdade, mas o mundo em que vivemos tentará nos embriagar, tirar a nossa sobriedade com as suas paixões, de modo a perdermos a boa consciência, o bom senso que nós temos em Cristo. E Pedro também diz que devemos pôr a nossa esperança inteiramente na graça de Deus, que será revelada na vinda de Cristo. O ponto do autor é que não devemos colocar nossa esperança de salvação, felicidade, segurança ou qualquer outra esperança neste mundo em que estamos a passar, mas no céu, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que está no céu. Com sobriedade e com a esperança totalmente em Cristo, vamos cingir o nosso pensamento. E uma vez que nós temos essa mentalidade correta de um peregrino, precisamos agora agir como um peregrino. Por isso Pedro continua no capítulo dizendo: Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Filhos da obediência é como Pedro chama os peregrinos, novamente destacando como a obediência faz parte da essência de um peregrino. Ele fala da necessidade de se desfazer das antigas paixões que nós tínhamos quando vivíamos na ignorância. Isto é, antes, quando nós não conhecíamos a verdade de Cristo. E Pedro também fala da necessidade de adotarmos um santo procedimento. Perceba a necessidade de transformação na atitude, no comportamento do cristão. Uma vez que o cristão se converte, não pode continuar com os antigos comportamentos pecaminosos. Não pode continuar agindo como o mundo age, mas deve começar a agir à semelhança de Deus. E para nos encorajar a adotarmos essa postura santa, Pedro nos lembra que o nosso procedimento será imparcialmente julgado, ou seja, o julgamento de Deus sobre nós não será mais frouxo, mais tolerante, somente porque temos algum aspecto religioso na nossa vida, o que é comum as pessoas pensarem. Tendo isso em mente, Pedro escreveu no versículo 17: Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se tememos a Deus, que pode lançar o nosso corpo e nossa alma no inferno, vamos buscar saber o que Ele exige.
e como ter um comportamento que é agradável a Ele. Peregrino, prepare-se para mais um dia de peregrinação neste mundo. Tema a Deus, mantenha a sobriedade e o santo comportamento, pois teremos grande galardão. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. O mundo a viajar.